Na nossa reflexão bíblica do devocional desta semana, nós vamos falar de como enfrentar e vencer crises comumente chamadas de tempestades. Essas tempestades são inevitáveis a todos nós que vivemos deste mundo que jaz no maligno. Tudo está indo bem e de repente surge uma situação negativa que pode ser causada por um problema no emprego, por uma desavença familiar, uma questão financeira, e as pessoas que não têm a certeza e a confiança nos caminhos de Deus procuram atalhos aonde? Na astrologia, nas cartomantes, na leitura de mãos, búzios, etc. E é importante sabermos que as tempestades acontecem tanto com gente boa como com gente má, com incrédulos e também com cristãos. E aí surge a inevitável pergunta: então, qual é a diferença que existe entre um cristão e um incrédulo no tocante a essas tempestades? Se as tempestades são imprevisíveis, se elas são inevitáveis, como nós, como cristãos que somos, vamos ver a diferença que Deus diz existir na vida de quem é justo, na vida de quem o serve? Muitos pensam que as tempestades só vêm quando a pessoa está em pecado ou em desobediência, mas isso não é verdade. Podemos nos lembrar o que aconteceu com os discípulos de Jesus quando estavam com ele no barco. E o que isso significa? Significa que estamos na terra e não no céu, que aqui as coisas não são perfeitas, que aqui na terra há pecado, há erros, há aflições, há lutas, mas é na hora da luta, na hora da aflição, que nós vemos a diferença entre o justo e o injusto, entre o fiel e o infiel. E o que devemos fazer quando as tempestades vêm às nossas vidas? Qual é o posicionamento assertivo de um cristão nesses momentos? Eu lhe digo, nós temos que reagir com fé, com confiança e não com medo. Os discípulos de Jesus que estavam no barco com o mestre ficaram apavorados, cheios de medo. Essa é uma reação humana, essa é uma reação normal. Mas vamos aprender com o nosso mestre que estava dormindo quando eles foram acordá-lo. Marcos 4,38 diz assim: e Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não se importa, melhor dizendo, não te importa que pereçamos? O que o Senhor Jesus nos ensinou nessa passagem é como a fé e a confiança são importantes nas horas difíceis, nos momentos de tempestades. Jesus, ao dormir, estava mostrando: ou você confia e relaxa, ou entra em pânico. Isto mostra a paz, isso mostra o descanso, que são uma reação de fé, porque poder dormir durante um período de tempestade é uma prova total de confiança em Deus, porque a primeira coisa que o inimigo faz em uma situação dessas é tentar roubar o descanso e a noite de sono das pessoas. Nesse tipo de situação, nós devemos, logicamente, fazer o natural, o que está conosco, o que está ao nosso alcance, mas também fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, onde a palavra de Deus diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, confiar no Senhor é fundamental, as nossas vidas estão nas mãos dele. Se o seu barco, se a sua vida está sendo varrida pelo vento, pelas ondas, pelas tempestades, se já está entrando água no seu barco, lembre-se, Jesus está no seu barco. Ele nunca lhe deixará, ele sempre estará com você, onde quer que você estiver. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele não disse que nós não iríamos passar por água, por rios, por fogo. Ele disse sim: quando você passar, eu estarei com você. Acredite no cuidado de Deus.
Pode parecer às vezes que Ele não se importa conosco, mas Ele manda o vento parar, Ele manda as ondas baixarem. Não há razão para ter medo. Ele está conosco, Ele está com você até a consumação dos séculos. As situações podem estar fora do nosso controle, mas jamais fora do controle de Deus. Creia nisto, descanse no Senhor e tenha uma semana calma, serena e tranquila. Graça e paz.